Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade a esta série de estudos que começamos semanas atrás. Estamos a falar daquilo que nós somos em Cristo, por causa da nossa fé nele, na sua pessoa, na sua obra. E anteriormente estudamos o que é ser filho de Deus e que somos filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. No último estudo estudamos como nos tornamos santos, santificados em Cristo Jesus, e também a santificação prática. E hoje, querido Senhor, nós vamos falar acerca de uma outra particularidade, de uma outra característica, de uma outra posição que nós temos em Cristo. Somos embaixadores de Deus. Isto é retumbante, impactante, mas é real. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, fala-nos acerca deste magno assunto. Então, no versículo 17, lemos assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus. Não depende dos nossos méritos. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E agora repare, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Somos embaixadores. Embaixadores quem é? Qual é o seu ministério? Embaixador é alguém que representa o seu governo, que representa o seu país num país estrangeiro. Ele é considerado o funcionário de mais alto nível do corpo diplomático, acreditado nesse país estrangeiro. Ele tem no seu ministério várias atividades. A sua ação não é só representar dignamente o seu país, como também é tratar dos negócios do seu país, no país para onde ele foi indigitado. Quando ele chega a esse país, ele tem que apresentar credenciais. Credenciais do chefe de Estado do seu país natural, do país que o enviou. Ele apresenta as credenciais às autoridades políticas desse país para onde ele foi. E essas credenciais são a prova de que ele é digno dessa missão, ele é digno dessa ocupação. Porquê? Porque ele tem as condições e tem a autoridade reconhecida pelo seu próprio país para o representar nesse país onde ele está indigitado. Ora, a Bíblia diz que nós somos embaixadores. E isto pressupõe algumas coisas, nomeadamente, que estamos aqui a representar a nossa pátria celestial. Somos embaixadores, e usando a linguagem que temos no livro do Peregrino, somos embaixadores da terra de El Shaddai. E estamos neste mundo para representar o nosso país, a nossa pátria celestial, e para tratar dos negócios do nosso Pai. Jesus foi embaixador. Ele disse: eu vim do céu. E foi um embaixador que representou dignamente de onde ele veio. Ele representou dignamente essa pátria do Pai, a pátria celestial. Ele trouxe credenciais. Ele disse: eu vim fazer aquilo que o Pai me mandou. Eu fui enviado pelo Pai. As suas palavras eram as suas credenciais, mas não só as suas palavras. As suas obras. Se não me credes por causa das palavras, crede-me menos por causa das obras. Ele trouxe credenciais. Ele trouxe credenciais do cumprimento das profecias que lhe diziam respeito. Ele entrou pela porta.
Ele não saltou a vedação, ele entrou pela porta das profecias. E as profecias cumpriram-se. As credenciais eram evidentes. Pelas suas palavras, pelas suas obras, pelas profecias que se cumpriram. Em relação a nós estamos aqui e temos credenciais. Nós, como embaixadores, temos credenciais. Nós, como representantes de Deus na Terra, ousamos falar assim. Nós temos credenciais. Nas várias religiões há uma luta, há um esforço para que as pessoas tragam para si esta autoridade e esta representatividade. Quantos não há que se dizem representantes de Deus na Terra, mesmo no meio cristão? Ora, a passagem que nós lemos atesta claramente quem são os verdadeiros representantes, os verdadeiros embaixadores de Deus na Terra. Não se trata de algo que vem e é reconhecido por alguma autoridade eclesiástica. Algo que se adquire frequentando seminários, seja de que índole for. Não é por méritos próprios. A passagem diz-nos quem são os embaixadores, os representantes de Deus na Terra. E repara que não é difícil nós chegarmos à conclusão verdadeira. Aquilo que na verdade interessa. Aquilo que é real. Que não está baseado nas doutrinas e nas tradições dos homens. Nós começamos por ler o versículo 17 que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, e depois, a seguir, o apóstolo diz só que somos embaixadores da parte de Cristo. Quem são os embaixadores da parte de Cristo? Quem são os representantes de Deus na Terra? São aqueles que em Cristo se tornaram novas criaturas. Novo nascimento. São aqueles que se reconciliaram com Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E a esses o Senhor deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores. Portanto, os embaixadores de Deus hoje na Terra são aqueles que passaram pela experiência da conversão do novo nascimento. Que eles próprios se reconciliaram com Deus por meio de Cristo. E o Senhor lhes dá agora o ministério da reconciliação. Dá-lhes uma mensagem para que nós representemos o nosso Pai que está nos céus e o seu reino. Que nós tratemos dos negócios do nosso Pai. Jesus disse, quando com 12 anos no templo, ele disse: vós não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai. E nós estamos aqui para tratar dos negócios do nosso Pai, da nossa Pátria Celestial. Isto é um privilégio enorme. E também uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Reparem, essa representatividade vai a este ponto. Como se Deus por nós rogasse. Representantes de Deus, como se Deus por nós rogasse. Instrumentos de Deus. Porta-vozes de Deus. Nós fomos reconciliados. Temos o ministério da reconciliação. Dizer às pessoas como é que elas se podem reconciliar com Deus. E este é o ministério mais nobre de nós como embaixadores. E reparem, aqui o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Já dissemos noutras ocasiões que não era uma igreja perfeita, longe disso. Não era uma igreja exemplar, longe disso. Mas a estes crentes que se reuniam na cidade de Corinto, lá na Ásia Menor, o apóstolo Paulo disse: somos embaixadores. Nós e vós, nós somos embaixadores. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, pode ser um mau embaixador. Pode representar mal os negócios de seu pai. Pode representar mal o reino de Deus. Mas é um embaixador. E é prazo-nos ser cuidadosos acerca do modo como nós representamos a terra de El Shaddai. Estou a pensar no filho pródigo. Ele foi para uma terra longínqua, gastando dissolutamente aquilo que tinha herdado. Mas sabem uma coisa?
O pai e o irmão sabiam como é que ele estava a viver lá longe. Quando ele regressou, o irmão mais velho disse, ele viveu dissolutamente, gastando o dinheiro com as prostitutas. Ele sabia. Quando ele regressou, o seu pai disse, este meu filho estava morto. Morto no seu relacionamento com o pai. Morto em relação à representatividade efetiva que ele, como filho daquela família, deveria ter. Ele estava perdido, mas continuava a ser filho. Nós podemos viver de uma forma que não agrada ao Senhor, mas continuamos a ser embaixadores. Corremos o risco de sermos maus embaixadores, mas somos embaixadores. E se porventura temos a consciência de que estamos a falhar em alguma ou em muitas áreas na representação dos negócios do nosso Pai, se as nossas palavras, se as nossas obras, se a nossa maneira de ser, de estar e de viver neste mundo não se coaduna como um verdadeiro e digno embaixador, é a altura de voltarmos a um relacionamento mais próximo, a uma preocupação maior, para representarmos bem aquele que nos deu este privilégio tão grande de sermos embaixadores da parte de Cristo. Honrar e glorificar o Senhor assim, desta forma. E como é que nós representamos bem o nosso Pai segundo esta passagem? Os negócios do nosso Pai, melhor direi. Com uma atitude de humildade em relação aos homens, em relação ao mundo, em relação às pessoas com quem nós contactamos, em relação às pessoas que nós conhecemos, em relação aos nossos familiares. Uma atitude de humildade em que rogamos da parte de Deus. Às vezes, quando as pessoas têm autoridade, e às vezes eu até costumo dizer 5 tostões de autoridade. Quem fez o serviço militar às vezes diz-me que o problema não era com os comandantes, não era com os oficiais, com os generais. O problema maior que muitos soldados têm é com os cabos, com os soldados cabos. Têm alguma autoridade e abusam dessa pequena autoridade. Não digo que sejam todos, já se vê, que seja transversal, mas apenas para ilustrar que às vezes são 5 tostões de autoridade. E isso origina um abuso de autoridade, prepotência, vaidade, orgulho. Não há cargo, não há privilégio maior, não há importância maior do que sermos embaixadores de Deus. Só que aqui devemos ter uma atitude de súplica em relação às pessoas, não de prepotência, de súplica, a rogar às pessoas. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Como se Deus por nós rogasse. Vemos também o próprio Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a rogar às pessoas por nosso intermédio. E através do nosso rogo, através da nossa súplica, que se reconciliem com Deus. É a mensagem mais nobre de todas. É o ofício, o ministério mais nobre de todos, mais importante. Uma mensagem de reconciliação. Porquê? Porque a igreja de Deus é uma igreja que é composta por pessoas reconciliadas. Nós lemos uma passagem em Efésios capítulo 2, que diz assim, no versículo 13. Agora em Cristo. Mas agora. Não era antes, era agora. Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós não nascemos salvos. Nós não nascemos perto de Deus. Nós nascemos longe de Deus. E depois a evidência da nossa vida, devido ao nosso pecado, atesta o facto de que estamos longe de Deus. Mas em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e não judeus, de ambos os povos Ele fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne, isto é, no seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E agora repare. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. A Igreja, o corpo de Cristo, é formado por judeus e não judeus, gentios. Pessoas reconciliadas. Porque através de Cristo, nós que outrora éramos inimigos de Deus, estávamos em inimizade com Deus devido aos nossos pecados. A causa dessa inimizade eram os nossos pecados, que foram purificados através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Purificados com o sangue de Cristo, de todo o pecado. E fomos reconciliados com Deus. E agora temos o ministério da reconciliação, rogando às pessoas que se reconciliem com Deus por meio de Cristo. E ao fazê-lo, estamos a ser embaixadores. Embaixadores de Deus. E a mensagem é uma mensagem, além de ser nobre, maravilhosa, eficaz. A nossa mensagem, o nosso ministério de reconciliação, a nossa ação como embaixadores, é dizer às pessoas, àquele que não conheceu pecado, o Senhor Jesus Cristo, o Pai o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E deixássemos de estarem inimizados com Deus. Isto, no fundo, é a doutrina da imputação. O que é que consiste? Os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. E Ele pagou essa dívida. E na nossa conta, Ele colocou a sua justiça, a sua santidade, através da purificação dos nossos pecados. E agora nós podemos dizer que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos e sobre todos aqueles que creem. Este é o nosso ministério. Este é o nosso ofício. Esta é a mensagem que temos como embaixadores, que é a justiça de Deus. Nós tornamos-nos justos em Cristo, justificados em Cristo pela nossa fé nele. E essa justiça está disponível para todos e pode ser colocada sobre todos aqueles que creem em Jesus. O último pensamento é este. É fácil ser embaixador hoje em dia? Não, não é fácil. Não é fácil nós sermos embaixadores. Desinteresse, oposição, incredulidade, dureza de coração, em relação às coisas da alma e em relação às questões da eternidade. Estamos a viver tempos trabalhosos. Mas estes tempos, agora se calhar mais em certos aspectos, mas os tempos foram sempre trabalhosos para os embaixadores de Cristo, os embaixadores de Deus. O apóstolo Paulo também viveu tempos difíceis, mas isso não o impediu de ser embaixador. Ele mesmo disse, intitulou-se embaixador em cadeias. Ele, estando preso, continuava a ser embaixador. Que eu diga Onésimo, um servo fugido que estava preso na mesma prisão onde Paulo estava, e que Paulo exerceu este ministério de reconciliação. Continuava a ser embaixador, preso, estava em cadeias, mas continuava a ser embaixador. E Onésimo foi salvo. Quando estava em prisão domiciliária, em Roma, ele convidou os judeus para irem ouvi-lo, a diáspora judaica que estava lá. E nós demos em muitos creram. Porquê? Porque ele estava preso em cadeias, mas continuava a ser embaixador. Muitos da guarda pretoriana, que era a tropa de elite do imperador romano, converteram-se. Porquê? Porque eles guardavam o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. E ele, embaixador em cadeias, ele evangelizava-os. Ele exercia este ministério de reconciliação. E muitos da guarda pretoriana foram salvos. Seja qual for a nossa situação, por mais difícil que ela seja, podemos continuar e devemos ser embaixadores, mesmo que em cadeia, devido à capacidade que o Senhor nos dá, a provisão da sua graça, da sua misericórdia para connosco. E porque não queremos ser reprovados como embaixadores.
Não nos queremos alienar e aliar deste ministério de representarmos o Senhor, a nossa pátria celestial. Representá-lo nesta terra para tornar conhecer a sua mensagem maior, a mais necessária, a mais premente, dizer aos homens, não, desculpem, rogar aos homens, suplicar que por meio de Cristo se reconciliem com Deus. E já agora, se alguém me está a ouvir ou se vai ouvir mais tarde, quem sabe se daqui a muitos anos tiver acesso a este vídeo de uma ou de outra forma e que ainda não esteja reconciliado com Deus, eu rogo que todos aqueles que ouvirem este vídeo, esta mensagem, este estudo, agora dobrem os seus joelhos diante do Pai, diante de Deus. Que abram o seu coração, a sua alma e digam, Senhor, eu quero reconciliar-me contigo por meio daquilo que Jesus fez na cruz de Calvário. Eu quero pertencer à tua igreja, à igreja dos salvos, dos santos, dos reconciliados. Porque na cruz do Calvário, Jesus, por causa da sua obra, ele matou a inimizade. E já agora, Senhor, eu peço não somente isto, a minha reconciliação contigo, mas que eu também me torne. E ao crer em Cristo, eu já me tornei também teu embaixador. E quero ser um bom embaixador. Embaixador da pátria celestial à qual agora pertenço pela fé em Cristo. E que também eu próprio, de uma forma digna, humilde, mas também acutilante e premente, eu possa me tornar um embaixador, dizendo aos homens, suplicando aos homens que se reconciliem contigo, ó Pai, por meio do Senhor Jesus. Reconciliados e usados por Deus para a reconciliação de muitos. Que o Senhor nos abençoe.